Lucas, tudo certo aí com vocês, gente? Maravilha! Bom, estamos aqui hoje para falar com vocês a respeito de um assunto aí que ganhou uma repercussão muito grande na mídia, que é sobre o ataque, né, de uma onça parda, né, uma sussuarana, né, o falso puma, no caso, né, daqui do Brasil, e atacou uma casa aí, né, invadiu uma casa e um pitbull. Em questão, ele defendeu o território, né, da família, né, e a família da invasão dessa onça, e repercutiu muito. E eu queria comentar com vocês sobre questões aí, né, físicas e questões comportamentais de muitos cães, que seriam as quais, né? Questão comportamental 1, o pitbull, falando do pitbull, tá? Ele consegue bater de frente com muitos animais, muitas espécies de animais, sim. Porém, ele bate de frente, mas não consegue matar qualquer animal, né? A ideia principal muitas pessoas têm o pitbull como um animal à prova de bala, um animal que vai conseguir sanar, né, no caso, não eutanasiar, né? Sanar qualquer problema, e não é sempre assim. Tem casos em que os problemas maiores são ditos aí pelo pitbull ocasionar uma briga entre ele e outro cão e ele não dá conta. E em alguns casos matar sim outros cães. Até mesmo atacar seres humanos, igual do vídeo passado que eu coloquei para vocês, né? Isso daí significa o quê? Que a raça é um malefício, né, para a sociedade? Não. Isso daí é malcriação e questões também das pessoas que querem um cachorro para uma finalidade que não é. Vamos comparar aí em questão de força, resistência. O pitbull é bem resistente, mas ele não é tão resistente quanto um cangal, quanto um mastim tibetano, para viver aí no meio de uma fazenda, de uma chácara, ser um cachorro que vai cuidar de rebanhos com força, bravura, e que vai ter uma resistência na pele, no pelo, diferente da do pitbull. Ele é muito maior, muito superior. Em questão de força de mordida também, muita gente subestima, falando que o pitbull tem 1000 quilos de potência de mordida. Isso é uma coisa muito antiga que eu escuto até hoje. E normalmente as pessoas acreditam. 1000 quilos de pressão de mordida é o equivalente a um crocodilo, né, que a gente vê aí na internet, em documentários, ou até mesmo em canais fechados, falando de 1000 quilos de pressão, ou 2000 quilos ali de pressão de mordida de um crocodiliano, né, um crocodilo de água salgada, falando ao certo. Mas vocês veem que, é surreal. Se o cão tivesse a mordida de 1000 quilos, ia quebrar os próprios dentes com a pressão. Não ia aguentar essa pegada forte, né? Essa mordida cheia. Não ia conseguir aguentar a tamanha pressão da força da mordida. Então é uma coisa que não faz sentido. Aí em questão desse caso, eu vou deixar aqui para vocês lembrarem desse caso aí do pitbull salvador da casa, né? Vejam só. Vai com o Mark Figueiredo, ele está acompanhando um caso de uma onça que acabou saindo do habitat natural e chegando a um condomínio. Atacou um cão, foi vista lá outra vez, por pouco não chegou ali na criança dessa família que estava ali. O Mark Figueiredo já vai me confirmar a idade dessa criança. Eu vou repetir. A culpada não é a onça. O ser humano invadiu o espaço que era dos animais. E quando se vê sem saída, se vê principalmente sem alimento, a onça acaba chegando mais perto da cidade, chegando a casas. E mesmo quando ela vem a casas, não é normal que ataque, principalmente pessoas. No caso, o cão parece uma outra onça, talvez uma presa, e por isso o ataque. Mas, mesmo assim, não é comum. As autoridades já estão a par da situação e já estão atuando para tentar localizar essa onça, né, o Mark? Correto, Lucas. Inclusive, hoje o pessoal da prefeitura esteve aqui no condomínio, na casa da Mirella, acabou colocando alguns sensores. Se a onça voltar a aparecer, esses sensores emitem um alerta para o pessoal da prefeitura, justamente para que tentem recapturar esse animal que segue solto aqui na região da Cantareira, zona norte da capital. O que é que acontece, Lucas? Na casa, aqui mora a Mirella, o esposo e as 3 filhas pequenas. A mais novinha tem 3 meses de vida. Por volta das 3 da madrugada, a Mirella se levantou para amamentar a criança e o pitbull
que é da família, foi junto. Só que ele escuta um barulho vindo do corredor, das portas do fundo. Então ele vai até esse local e ali a Mirella percebe que o pitbull começa uma luta com um animal que ela não consegue identificar. O marido da Mirella ainda tenta puxar o pitbull pela pata, tentando identificar qual era o animal que estava ali na luta, e quando ele percebe, Lucas, que se tratava de uma onça, ele grita para que a mulher e as crianças se tranquem no quarto. E aí a filha de 3 anos começa a chorar muito alto. Nesse momento, o pitbull consegue entrar por uma outra porta. A casa da Mirella, ela fica bem lá nos fundos desse condomínio. Inclusive, o quintal dela dá exatamente para a região de B.O. Vem cá, Juan. De fato, o condomínio está, de fato, na região da Serra da Cantareira, é uma região de Mata Atlântica, de mata muito densa. Então, os moradores já tinham ouvido falar, inclusive, alguns relatos de que tinha uma onça solta, mas a Mirella foi pega de surpresa com um animal praticamente dentro de casa, e aí o cão acabou partindo para cima dessa onça parda, que foi vista, inclusive, depois do ataque, circulando dentro do condomínio ainda naquela madrugada. No dia seguinte, portanto, ontem pela manhã, a Mirella contou que viu a onça novamente ali na escadaria da casa. A família acredita que a onça já identificou que tem uma presa para ele ali, que é o pitbull, e agora está todo mundo muito preocupado. O cão foi levado para o hospital, passou por uma cirurgia de emergência, já passou por uma segunda cirurgia, 32 pontos na cabeça do pitbull, está com o lado esquerdo paralisado e também atingiu uma veia próxima ao coração. Conversei agora há pouco por telefone com a Mirella, que nesse momento, inclusive, está numa clínica veterinária. O cão está fora de risco, mas todo mundo, não só ela, mas o pessoal que mora aqui no condomínio, todo mundo é muito preocupado porque essa onça ainda não foi localizada, Lucas. A região da Serra da Cantareira é lindíssima, tem uma área preservada muito grande, que pega várias cidades ali da região metropolitana, já chegando perto do interior. A gente vai lembrar que a gente mostrou aqui no Brasil Urgente uma onça que foi vista por corredores, estavam numa trilha na Serra do Japi. Tem ali zonas urbanas que separam as duas áreas, mas não é muito longe. Então a gente sabe que nesses locais existem animais silvestres. A onça, sabe, engano aqui nessa região é onça parda, não é a onça pintada que a gente tem lá no Pantanal. E esses animais têm que ser protegidos, mas eles têm que se manter afastados da civilização, né, das zonas urbanas. Então, biólogos que atuam na Prefeitura de São Paulo, nesse caso aqui na capital, estão tentando entender, porque não é comum que isso aconteça. Em questão agora, né, em comentar esse vídeo, é uma das poucas vezes que o pitbull sai como um vitorioso, como um herói, né? Normalmente o pitbull sai como vilão. Nesse caso ele saiu como herói. Ele convivia bem com a família, era um cachorro bem amistoso, porém um cachorro que acabou defendendo a casa e saiu como diferente essa situação, porque foi parar na mídia, foi parar, né, nos canais aí, nesse exemplo aí, Record, Globo, Bandeirantes, foi parar nessa situação em um lugar que normalmente só taxam o animal como o errado, né? E taxaram agora como o herói. Então por que, né? Vamos bater a pauta do vídeo anterior. Por que extinguir uma raça, sendo que a culpa a maioria das vezes é do ser humano? Por que extinguir a raça Pitbull, a raça Rottweiler, a raça Bull Terrier, qualquer outra raça? Por que extinguir? Não precisa. Tem que ter consciência, saber lidar com a situação. A pessoa tem que ter uma ideia, né, clara do que é o certo e o que é o errado. Tem que ter esse discernimento. E quando você sabe, assim, tipo, né, de uma situação de defesa, quando você tem formação em defesa pessoal, você sabe que o melhor a se fazer é se evadir para evitar um problema. Mas se precisar se defender a queima-roupa, você consegue se defender encurtando a distância. Foi o que esse pitbull fez. Porém, falando da resistência do pitbull, o pitbull ia conseguir finalizar a onça? Não, não ia conseguir. Os donos estavam ali, no caso o dono foi lá e puxou, separou e não sabia do que se tratava, se era de um outro cachorro, que animal que era aquele. Ele não sabia. Então ficou uma situação que poderia ser arriscado para o dono também ter mexido ali, mas ele mexeu para salvar a vida do seu cachorro.
e acabou sanando ali o problema parcial, porque a onça foi embora, ela bateu em retirada. Mas saiu machucada sim, saiu machucada. Porém, o pitbull saiu com dilacerações no pescoço, coisas assim, ferimentos bem longos, né? Assim, tipo de extensão, fundos, né? Saiu bem, machucado, mas vivo. E aí eu te pergunto, né? A gente não pode, né, julgar o livro pela capa, né? E a gente pode julgar um animal que tem a visão da mídia aí totalmente distorcida sobre ele como vilão? Não. Só que a gente tem que julgar as pessoas que querem ter esse tipo de animal e não tem impulso firme, não tem personalidade, não tem o controle sobre esse tipo de animal. Falando dos cães de porte médio para grande, em específico aos bulls, né? Que tem que ter uma situação de controle maior do que você lidar com um vira-lata, ó. Que nem exemplo aqui, ó. Olha aqui, a Amora. A Amora recentemente, olha aqui o tamanhozinho dela. Foi castrada recentemente, essa fofura aqui. Tem 6 meses e tal, e ela tem uma tendência a ter o comportamento reativo / agressivo com pessoas estranhas. E aí eu te pergunto, isso daqui dá problema? Vai dar cadeia para alguém? Não dá. O problema maior é quando é um animal que tem poder lesivo. Falando de pitbulls, rottweilers e etc, né, tipo que eu falo, vários cães de porte médio para grande, se a mordida é pesada, o poder lesivo é maior. Se o cão é maior, ele tem mais peso, ele consegue agarrar para fazer um ataque, é muito pior do que um cachorro pequeno de 10, 12 quilos, 5 quilos. Vai machucar, mas não vai matar ninguém. Então a probabilidade de acontecer um acidente, às vezes com o vira-lata, é maior do que com o pitbull. Mas a fatalidade acontece mais com quem? Com o pitbull, porque é um cachorro pequeno, médio ali. A maioria dos pitbulls tem 25, 30 quilos. Porte médio, né? Falando a verdade. São cães relativamente pequenos para a força que ele tem. Né? Eles têm ali muita força em um tamanho de um cachorro menor que 1 metro de comprimento. Então, para vocês verem assim a proporção de tamanho. Que nem exemplo eu tenho aqui 1,76 m, tenho 84 quilos. Eu tenho uma força X que uma pessoa da minha idade, do meu tamanho, pode vir a ter, mas eu posso ser um pouco acima da média ou abaixo da média. Então isso daí a gente leva em consideração para os cães. Tem pitbulls que são agressivos, pitbulls que são reativos e pitbulls que são sociáveis e medrosos também. Então não adianta crucificar o pitbull. Nesse caso eu parabenizo, né, o dono por ter salvo a vida do seu pitbull e também, né, temos que agradecer a Deus por não ter acontecido uma coisa pior, né? Uma fatalidade de matar uma pessoa. Ia ser um dos primeiros casos de morte por animais silvestres aqui no Brasil, né? E é isso. Espero que, né, vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo assim meio que improvisado, como a maioria dos vídeos que eu faço. Artigos de opinião minha, né? Que eu falo sobre questões de comportamento e pontos de vista da minha pessoa para a situação. E para mostrar para vocês que nem sempre o que a gente tem em mente, que a mídia bota pra gente aí na tela pra gente ver, realmente é o que é, entendeu? Nunca devemos julgar o livro pela capa, que é o que eu sempre falo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.